Então, estamos começando mais um Chá de Dharma. Eu sou Shiva Priya Fernanda Alcântara, Acharya em Formação da Escola Trika Mahasiddha Yoga, também mentora do Método Trika e instrutora de meditação nível 1. A gente está se desafiando a viver os 21 preceitos do Dharma não dual na prática. E a gente começou semana passada fazendo uma apresentação geral dos 21 preceitos, de uma forma breve, para todo mundo compreender o que eles são e qual o sentido, por que que a gente tem essa prática. E então, quem não assistiu, vale muito a pena voltar no vídeo anterior, em que a gente apresentou os 21 preceitos para se situar. E aí, semana passada, a gente vem se dedicando mais fortemente a colocar o primeiro preceito em prática, que é de manter a visão dármica como uma amiga, como algo que está próximo, que está realmente direcionando a nossa visão do mundo, de nós mesmos, da nossa experiência. E aí, queria ouvir de vocês como é que foi colocar esse primeiro preceito em prática ao longo da semana, de estar mais atento a isso, porque isso é um ensinamento que a gente recebe sempre, né? De ter a visão dármica sempre como uma segunda atenção, mas às vezes a gente se esquece e se perde no samsara, fica muito focado nas nossas tarefas, em todos os problemas que a gente tem para resolver, nos nossos relacionamentos, nossos objetivos de vida, e a visão dármica às vezes fica em segundo plano. Então, queria ouvir de vocês como é que foi ficar mais atento a isso ao longo dessa semana, o que que vocês usaram como recurso. Algumas pessoas me comentaram em chats privados sobre como foi e falaram de coisas que ajudaram elas a manter esse preceito vivo. A Flora foi uma delas. Não sei se, Flora, você quer compartilhar como você usou a contemplação para te ajudar nisso. Ah, sim, é. Depois que eu fiz o. A gente teve o chá do Dharma falando sobre os 21 preceitos, eu acabei tendo uma ideia, não sei porquê, de. Não foi uma coisa muito pensada, assim, eu só resolvi fazer a contemplação dos. é, Ai, meu Deus, esqueci o nome. Me ajuda, eu tive a fria, esqueci. Dos padrões Foi a limitantes, não foi? exatamente. Foi. São, essa contemplação fala muito sobre os 21 preceitos no final das contas, né? Se você parar para pensar assim, porque você está ali constantemente falando sobre os seus padrões de mente e corpo e fala, né? Então, é, foi muito bom que eu fiz essa contemplação logo depois, aí eu, tipo, percebi, caraca, é um ótimo jeito de eu estar sempre ligada nisso. E eu fiz outras vezes durante a semana, e na verdade foi engraçado, porque não foi uma coisa que eu planejei porque era para ficar mais perto do Dharma e para ficar perto da visão dharmica como uma coisa dentro do desafio, mas foi uma semana que eu pratiquei muito, tipo, fiz muita prática. Eu tava com uma rotina de prática assim densa, assim, fazendo várias práticas, tendo horários para fazer uma prática de manhã, outra no final da tarde, outra antes de dormir. Então, tipo, por incrível que pareça, foi até bem fácil eu estar mais ligada a visão dármica, porque eu estava constantemente fazendo alguma prática ou alguma coisa, então, tipo, e aí eu ainda fui num retiro depois também, esse fim de semana, então também, por mais que não seja da nossa tradição, ainda assim, tinha muitas similaridades, né? E foi assim, incrivelmente eu achei que ia ser mais difícil para mim, mas não foi. Funcionou bem para mim a semana como foi. Ah, obrigada por compartilhar, Laura. A Ixana está perguntando aqui qual a contemplação. Eu escrevi aqui no chat a contemplação dos padrões limitantes, que está dentro do curso preliminares. Daqui a pouco eu coloco o link para vocês desse curso. Ele é um curso que ele já está, a maior parte já está traduzido em português e também está sendo um tema de investigação dentro de um grupo de estudo de inglês que algumas pessoas aqui eu sei que fazem. Então, é uma forma de estar se atualizando ou melhorando o inglês ou aprendendo através do vocabulário do Dharma, através do curso de preliminares, que é um curso onde são apresentados os principais conceitos básicos da nossa tradição. E
logo em seguida são propostas contemplações. Então, você aprende um conceito e depois você contempla ele na sua vida, né? Então, uma das contemplações que são guiadas lá, como se fosse uma meditação guiada, mas para você contemplar, nesse caso, quais são os seus padrões limitantes, que forma você se prejudica, de que forma você se inibe, de que forma você fica repetindo padrões negativos na sua vida, na sua forma de pensar, de se sentir, de agir. Isso tem tudo a ver com os 21 preceitos e é algo que ajuda muito a gente estar mais atento à visão no nosso dia a dia, né? E para quem não tem familiaridade com esse conceito, visão é a filosofia do Dharma não dual. Só que filosofia não é uma palavra tão boa porque filosofia é uma ideia, né? E a visão é a verdade. Então, a gente aprende como se fosse uma filosofia, como se fosse uma coisa externa que a gente recebe, até a gente conseguir enxergar a realidade através desses olhos, né? Dessa ser a nossa visão realmente da realidade. Então, a gente pratica para ser a visão. Então, esse preceito é para a gente trazer essas ideias, que no início do caminho são ideias, mais para perto, para a gente conseguir realmente ver a vida dessa forma. E aí, mais alguém que quer compartilhar como foi exercitar esse preceito no dia a dia? Oi, boa tarde, vocês estão Boa me tarde. ouvindo? Sim, Eu quero compartilhar. Eu fiquei meio tentando inventar formas de manter a visão dármica. Eu estava de férias e eu criei uma cisão assim de como se estar de férias fosse algo que vá ao contrário de manter a visão dármica. E aí eu não estava aqui no encontro de vocês, mas eu estava fazendo o desafio com vocês. Então eu fiquei quebrando a cabeça, né? E entendendo que cisão é essa que depois de 12 anos eu tô criando nessa escola não dual que não deveria ter essa cisão. Aí eu fiquei com crise da crise. Eu sou boa nisso, em ficar de crise, né? Aí eu, no fim, entendi que, assim, para mim, foi entender que para eu praticar a visão, que são esses preceitos, que são eu ver. As partes limitantes do sistema 4, né? Todas essas teorias que a gente tem, ver onde é que eu estou no meu mínimo denominador comum nos estágios, né? Todos esses ensinamentos de visão que a gente tem, as limitações dos meus chakras, etc, etc. Eu pensei, eu preciso daquela coisa da autorreflexão clara. Aí eu fiquei, nossa, mas vocês são tão teórico, autorreflexão clara. Aí eu falei, o que que é isso dentro de mim? Aí eu fiquei nas minhas mancomunações, entendendo que isso é um tipo de honestidade. Porque na visão clara não é só uma reflexão racional. Tipo, eu tenho uma objetividade crítica em relação a algo que eu analiso fora, mas eu preciso dessa honestidade, eu preciso dessa transparência interna, que eu, como quatro, até tenho muito, só que o problema meu, como quatro também, é que eu tenho demais essa honestidade e até gosto de como gosto demais das minhas imperfeições, e aceito demais e fico demais, né, curtindo aquilo que é limitante em mim. E aí, o que que eu ia falar? Foi isso, foi muito sobre isso. Aí eu cheguei à conclusão de que a honestidade é tipo passo um para mim. Mas como eu sou quatro, eu não posso ficar tipo patinando na honestidade, entendeu? Porque eu posso ficar patinando. É tipo patinar, eu posso ficar tipo, olha como eu faço isso, olha como eu faço aquilo errado, sou tão honesta, mas aí eu fico sem ser virtuosa. E aí eu entendi muito como foi um processo que eu passei os últimos, talvez, 5 anos, até 2 anos atrás, fazendo muita psicologia e terapia, e como tinha muito processo de aceitação e de autoanálise e de honestidade, mas que sem a visão dármica, eu não tinha um horizonte, tipo, quando a gente, nessas aulas de filosofia, de visão, tem a noção de fruto, sabe? Entende o que que é ego, o que que é ir além disso, através do enneagrama, como é que é nos estágios. Eu estava entendendo que para eu viver essa visão dármica,
eu preciso saber o que é um fruto possível, porque se eu ficar só entendendo como eu sou limitada, isso não tem fim. Eu vou ficar eternamente entendendo como eu sou limitada. Enfim, isso foi a minha crise, a minha reflexão da última semana toda. E aí eu senti que eu poderia, enfim, viver as férias normalmente, tendo essa visão dármica, de modo a sempre simplesmente ter essa honestidade e tentar ser mais virtuosa. Ah, super interessante, adorei sua partilha, porque é isso, às vezes a gente deixa as coisas separadas, né? O momento de praticar, de estudar e a vida. E os 21 preceitos é justamente para a gente sair dessa cisão e viver o Dharma, né? Em todos os aspectos da nossa vida. E ter a visão dármica em todos os aspectos da nossa vida. Não é à toa que esse é o primeiro preceito. Eles não têm uma ordem hierárquica entre eles, do mais importante, menos importante, mas ele abre os 21 preceitos, não é à toa, porque a gente, primeiro de tudo, a gente tem que ter essa visão no dia a dia. E é muito fácil a gente se esquecer e a gente se distanciar e achar que, não é a hora, como se tivesse hora para viver o Dharma e não fosse todos os instantes, né? E a gente se perde muito, às vezes, nas nossas manias, nos nossos vícios, nos nossos padrões, né? E vícios não precisa ser um vício grave como vício em droga, pode ser só as manias que a gente tem de ficar repetindo as mesmas coisas que a gente já sabe que não faz muito bem a gente. E hoje a gente vai falar, né, sobre o segundo preceito, que é o da saúde, e, e a gente também precisa romper com essas manias negativas para ter uma boa saúde. Mas antes da gente entrar nesse tema, mais alguém quer falar sobre desafios que encontraram, né, soluções que encontraram, enfim, formas de viver a visão dármica no dia a dia? Eu percebi o Já quanto eu que me a Flora trouxe. distancio. Antes da Shivananda falar, Desculpa. só fechar que é, eu percebi o quanto eu me distancio, sabe? Que eu preciso trazer mais e mais. Mas fala, Shivananda. Já que a Flora trouxe a história da contemplação, é, a gente fez aqui no encontro a, a contemplação da impermanência. A gente escolheu começar com ela, e eu acho que todas as contemplações podem trazer para isso, mas como está fresco que a gente tem feito essa focada na contemplação da impermanência, eu acredito que como sendo a primeira contemplação também, fazendo esse paralelo com a primeira contemplação, o primeiro preceito, a contemplação da impermanência, para mim especificamente, me abre muito para a visão dármica, né? Essa tentar se aproximar também da visão pura, porque quando a gente vê as pessoas, as coisas, tudo como objetos permanentes, indivíduos que estão ali, não como aparências, né, num recorte, numa fatia de tempo e espaço, a gente torna as coisas, a gente vê como essa ilusão, né, de que as coisas são objetos fixos e que são daquela forma com que a gente está vendo. Mas a visão dármica convida a gente a olhar as coisas e as pessoas, tudo, toda manifestação de uma outra forma, né? Como aparências transitórias, como esses processos, na verdade, tudo são processos, nós somos processos, o self é um processo. Então, essa contemplação da impermanência, que tudo, né, é impermanente, a minha saúde, o meu dinheiro, eu como essa entidade aparentemente individual, tudo 100% impermanente, eu acho que isso abre muito nossa mente, nosso coração, nosso corpo, as nossas células mesmo, para trazer essa visão dármica, de tentar enxergar as coisas de uma forma pura, sem os karmas, sem os condicionamentos, enxergar tudo como essa pura energia potencial que está o tempo todo em transformação e mudança. Eu acho que essa contemplação da impermanência, como o convite do Guruji, do Dharma Bodhi para a primeira
contemplação, eu acho que ela tira muitas dificuldades de ter essa visão dármica. Então, não sei, para mim funcionou muito, fica aí uma sugestão para quem quiser. E eu acho que é uma contemplação que ajuda para todos os preceitos, né? Eu acho que põe tudo em perspectiva do que realmente é importante, o que não é tão importante assim, para a gente gastar energia e traz também uma doçura, né? Então, tudo é impermanente, tudo é impermanente. Então, olha que doçura que é esse momento único, fresco que está surgindo agora. Enfim, é isso. Obrigada. Mas alguém quer falar um pouco sobre como foi? Senão a gente pode entrar no tema da saúde, né? Que é nosso próximo preceito, porque se a gente E para quer, você, como foi, Shiva Pri? para mim, eu falei um pouco, muito brevemente, né? Eu percebi o quanto, eu acho que estar contemplando esse preceito ao longo da semana me deixou atenta, quanto me distraio da visão ao longo do dia. E o que me ajuda muito a manter é estar em contato com os ensinamentos constantemente e com as práticas. Então, praticar várias vezes ao dia, manter a segunda atenção ao longo do dia, e revisar ensinamentos, né? Tipo, pegar algum livro ou ouvir um ensinamento novamente, ouvir um audiobook, às vezes quando eu estou dirigindo. Coisas assim me ajudam a estar sempre trazendo para a consciência e estar mais atenta a integrar a visão ao longo do dia. Então, tá com o Kula também, quando eu tenho oportunidade, também é algo que me nutre nesse aspecto. E tá com vocês aqui. Então, é, estar me desafiando junto com vocês, a partir dessa proposta de Chá de Dharma, me ajuda também a estar vivendo a visão mais no dia a dia. E se a gente quer se tornar a visão, é muito importante que a saúde faça parte desse processo, né? Porque às vezes a gente pode ser um pouco transcendentalista e focar só no Sambhogakaya, nas experiências espirituais, no desenvolvimento mental e esquecer um pouco do corpo, esquecer um pouco das coisas básicas da rotina e dessa estrutura que ajuda a gente a cultivar uma saúde vibrante, né? E é uma saúde no sentido bem integral do que é saúde, né? Não só saúde física, mas saúde mental, saúde emocional, saúde energética. Então, queria ouvir um pouco de vocês como é integrar esse princípio, esse preceito, se vocês já estão nessa busca, se já têm estado atentos a isso, se é algo que vocês precisam olhar mais. Quem quer falar um pouco do preceito da saúde? Acho que esse eu quero compartilhar um pouquinho sobre, porque faz um tempo assim que eu estava tentando conseguir desenvolver uma rotina de prática regular e estava indo mais ou menos. E aí fez um tempo atrás que eu comecei a reparar que assim, eu estava ficando doente com muita frequência, né? Eu estava sem disposição física porque eu não fazia exercícios físicos, né? Então eu percebi que tinham partes da minha saúde, principalmente saúde física e mental. A minha mente estava muito instável, eu estava com uma reatividade emocional muito grande. Eu passava por momentos muito extremos de ansiedade ou de depressão. E aí eu comecei a fazer o que eu chamei de um step back, né? Tipo assim, um passinho para trás. Eu comecei a tentar focar em desenvolver disciplinas para a saúde. E não sei, assim, para mim, desenvolver a saúde virou a minha prática espiritual, né? Eu acho que antes eu não via. Eu via, tipo assim, tipo, saúde é o básico. Eu já tenho que ter a saúde para eu entrar no caminho espiritual. Então, eu tô dando uns passos para trás e eu tô saindo agora, né? Não tô praticando, porque eu tô fora de um caminho espiritual agora para poder, sei lá, cuidar da minha dieta ou para poder cuidar dos meus exercícios. Mas não é a sensação que eu tenho hoje. Assim, parece que cuidar da minha saúde virou uma prática e me aproximou de todos os outros preceitos
de alguma forma, assim, porque para cuidar da saúde eu tive que desenvolver, por exemplo, disciplina. Para cuidar da saúde eu tenho que ter atenção presente, porque se eu não estou presente com a minha postura, eu envergo que nem um caracol mexendo no telefone e chega uma hora que dói a minha nuca, e eu machuco o meu próprio corpo. Então, se eu não tiver consciente, eu também não cuido da saúde, né? E chega uma hora que para mim também, para cuidar da saúde, eu precisava de um sentido, de uma direção que não fosse só, eu quero me sentir bem. Então, ter a visão era uma coisa que me inspirava ao cuidado da saúde. E aí, quando eu estou cuidando da saúde, eu fico lembrando da visão, né? Eu estou lá malhando na academia e pensando, eu estou fazendo isso pelo bem de todos os seres, né? Eu vou ficar vivo mais tempo, vou aprender mais tempo, vou poder ajudar mais pessoas. Então, para mim, na verdade, praticar saúde foi uma prática integrativa que me ajudou com todos os outros preceitos. E tem sido a minha principal no momento atual, assim. Então, queria compartilhar com vocês. Ah, muito bom isso. Realmente a gente É, tem. Fala, Flora. não, pode falar. Eu só ia comentar que a gente tem o princípio da primazia do corpo na nossa escola, né? Que é o dos nossos três centros, né? Entre o corpo, a mente e a energia. O corpo é o mais palpável, é aquele em que a gente consegue um feedback mais rápido, é aquele que as coisas ficam mais claras, né? Porque a nossa mente, ela é muito sorrateira, ela nos engana muito, ela cria umas crenças que nos bloqueiam, ela cria fantasia e faz a gente achar que a gente está mais desenvolvido espiritualmente do que a gente de fato está, né? As experiências trazem para a nossa experiência energética da prática, né, coisas incríveis e a gente fica maravilhado, às vezes se prende naquilo. E o corpo é um feedback muito concreto, né? Se a gente não está cuidando da saúde, ele grita. Então, é algo para a gente estar muito atento e usar isso a nosso favor, né? Porque quando a gente vai cultivando essa consciência de maneira bem prática, como o Ives falou, não só nas práticas espirituais, mas em perceber a postura, em estar consciente da nossa conduta, estar consciente do nosso corpo, estar consciente das nossas escolhas, estar desenvolvendo uma sensibilidade aos nossos apetites naturais. Porque a gente pode estudar o que é uma alimentação saudável, quantas horas de sono a gente deveria ter, com que frequência a gente deveria ter sexo, quais são os melhores tipos de atividade física, mas isso é muito pessoal, né? A quantidade de sono que eu preciso talvez seja muito diferente da Flora e do Ives, ou talvez uma comida que antigamente me fazia bem, hoje me faz mal, ou vice-versa. A gente difere entre uma pessoa e outra, a gente difere em etapas da nossa vida, em estações do ano, né? Alguma comida que vai ser apropriada numa estação não vai ser na outra, que talvez me faça bem de manhã, não me faça bem à noite. Então a gente está desenvolvendo essa sensibilidade para a gente perceber como é que cada alimento bate em mim, como é que cada experiência bate em mim, como é que o meu sono está sendo e se ele está me revigorando ou não. Eu tá desenvolvendo essa sensibilidade, a gente fala apetite, e aí remete muito à comida, mas esse apetite vale para tudo, né? Porque a quantidade de sono demais pode me deixar letárgica, sono de menos pode me deixar agitada, esgotada, cansada. Então, é importante de desenvolver essa sensibilidade dos nossos apetites naturais em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, Flora, dá essa contribuição aí. Não, porque o que o Ives falou é muito, bate muito assim, porque pra mim é, meu grande foco atual é tentar cuidar da minha saúde, porque eu abandonei meu corpo durante muito tempo. E por é, não foi coincidência, na verdade, mas achar uma prática espiritual me ajudou a cuidar mais do meu corpo, mas eu ainda tenho que cuidar muito mais. Eu tenho muitos problemas para cuidar, muitos karmas de não saúde enfim, eu tô tentando. Eu ainda não consegui, eu não cheguei nesse estágio que aí está de ter essa disciplina. Muitas vezes eu não respeito meus apetites naturais, eu durmo menos do que eu devo, faço coisas que eu não tô presente e acabo fazendo, me deixando levar por coisas que eu não deveria estar fazendo. Mas eu tô tentando, eu comecei a malhar, voltei a fazer yoga, tô tentando é,
com outras coisas. Eu tenho um médico que eu vou, que, enfim, é um médico chinês que me ajuda com um tratamento específico para as coisas que ele acha que eu preciso. É, e eu fui para esse retiro, que era um retiro de Nejiang, que é um tipo de yoga de cura tibetana, né? E aí até eu tive uma conversa com a mestra que estava ensinando esse yoga pra gente, a Drukmo, e ela é de uma família de yogis tibetanos e tal, e eu tava falando sobre essa questão da cura e tal, porque para mim era eu tive uma notícia que me abalou muito de doença familiar e tal, e aí ela falando que na final, que tipo, eu tava falando pra ela sobre cura e tal, e ela falando que no final das contas a gente nunca cura outras pessoas, ela não se considera uma curadora, ela fala que ela mostra, aponta um caminho, tipo, a gente que se cura, a cura sempre é autocura, então, tipo, é isso, então, tipo assim, no final das contas é isso, então, eu tô tentando me curar aqui e fazendo tudo que eu posso, mas ainda eu sei que o caminho ainda é um caminho um pouco longo para mim. Eu acho que ajuda quando a gente consegue focar no caminho e não no resultado final, né? Porque assim, saúde perfeita não existe. A gente está sempre buscando Hum. reequilibrar, né? A gente perceber aonde que a gente deixou cair, cuidar, e aí outra coisa vai sair do foco e a gente vai nesse equilíbrio dinâmico, né? Porque se a gente também ficar focado numa extrema purificação, num ideal assim absoluto, a gente também adoece mentalmente de ficar neurótico com isso. Então é de estar sempre surfando essa onda de se equilibrando, percebendo onde que a gente descuidou e cuidar mais e estar sensível a o que está nos fazendo bem, o que não está, né? Desenvolvendo essa sanidade básica, que foi algo que a gente também já abordou bastante aqui no Chá de Dharma. E se for um conceito novo para algum de vocês, vale a pena resgatar. Tem um playlist dentro do canal sobre sanidade básica, que foram vários encontros de Chá de Dharma que a gente fez sobre isso. E é também interessante a gente rever, revisitar, assistir os vídeos, né? A gente tem tanto uma sequência de vídeos da Rambori no canal do YouTube sobre a sanidade básica, vale muito a pena assistir, dá para colocar legendas em português. E tem uma sequência de vídeos sobre os 21 preceitos, que eu já coloquei lá no grupo Chá de Dharma, posso recolocar. É, vale muito a pena assistir, é uma aula dele, que está dividida em vários vídeos, e é algo para ajudar a gente a compreender mais a fundo esses preceitos e os aspectos da sanidade básica também, porque também é um cultivo constante que a gente está fazendo, né? De ter é uma sanidade que é natural nossa, mas que a gente se distanciou muito do que é natural por conta de ficar perseguindo objetivos na vida, de estar vivendo de uma maneira que faz mais sentido para a nossa cultura, mas talvez não faça tanto, não respeite tanto os nossos limites e os nossos apetites naturais. Tem excesso de estímulo mental, né? E a gente vai se perdendo dessa sensibilidade, né, de estar sentindo o que que a gente realmente precisa e dessa harmonia com os ciclos maiores, né? Tá percebendo os nossos ciclos, né? Então, nas mulheres isso é muito evidente, o ciclo menstrual, e tá percebendo outros ciclos que a gente vivencia em harmonia com os ciclos externos, né? Os ciclos da natureza. Então, tá com essa sensibilidade mais e mais apurada para o que está acontecendo interna e externamente, começar a perceber esse espelhamento e perceber que a gente não é tão um objeto fechado assim, né? Se perceber mais aberto em harmonia com o entorno. Quem mais quer falar sobre esse preceito da saúde? Eu quero falar uma coisa que é uma coisa que eu já venho observando há muitos anos, em mim, em pacientes também, mas que eu tô levando muito a sério para mim faz alguns meses, assim, que é eu tendo muito a ter transtornos psicológicos. Toda hora tem um cada vez. E com o tempo eu fui vendo que não existe nenhuma vez na minha vida que eu entrei numa noia em algum padrão assim de doideira psicológica minha
que eu não caguei minha saúde física. Tipo, eles estão necessariamente sempre atrelados, sabe? Então, parece. E eu acho que a Ibis também trouxe isso na fala dela, né? Como só ter estrutura para malhar faz tanto pela saúde mental, né? Não é só isso. Mas para mim é meio que a via contrária, porque eu tenho tendo muito, assim, essa instabilidade psicoemocional. E eu não sei se tem alguma coisa assim na psicologia, Shiva Priya, mas é impressionante, assim. Nos reinos também, como o meu corpo vai ficar ou com dor, ou vou ficar gorda, ou vou ficar com algum padrão que vai se manifestar, né? Porque se é verdade que eu tenho uma capacidade psicossomática, assim, de somatizar problemas, é também verdade que eu tenho essa conexão mente-corpo no lado virtuoso, né? Então, eu tô, tipo, levando essa parada e essa semana, especialmente, vou tentar aqui, então, levar isso para outro patamar. Vamos ver no que vai dar. Sim, é o estudo das doenças psicossomáticas, né? E que cada vez mais a gente vê que todas as doenças são. Tem doenças em que isso é muito evidente, né? Que a gente sabe que tem uma carga psicológica muito grande, mas a gente está descobrindo mais e mais que todos têm, né? Porque essa separação entre mente e corpo, ela é muito arbitrária, né? A gente não é separado. A gente é uma coisa só. Então, as coisas vão acontecendo simultaneamente, né? Desanda aqui, desanda ali, né? Se a gente tiver, sei lá, um acidente e aí o corpo sofrer com esse acidente, ter prejuízos no corpo, naturalmente isso vai se refletir na mente e vice-versa, né? Então, é, tem uns que a gente às vezes fica mais atenta a um desses aspectos, né? Ao psicológico ou ao físico, mas os dois estão totalmente interconectados. Então, de fato, a gente cuidar do nosso estado mental e emocional produz muita saúde, né? Eu queria dizer que minha experiência é bem parecida com a da Karen, porque é assim também, pra mim foi assim também. Primeiro eu adoeci minha mente e depois isso virou uma doença do corpo. Pra mim, funcionou assim, pelo menos. E eu acho que minha mente tá melhorando e eu tô conseguindo cuidar do meu corpo porque minha mente tá melhorando. Muito bom, né? De estar vendo esse feedback bem concreto de todo o empenho que a gente vai colocando, né? Queria fazer uma fala de complementação, de visão, que é como se, tipo, é muito óbvio que é muito fácil ter feedback do corpo, né? Que é muito mais difícil você ver que tem um bloqueio emocional, que lá você está escondendo um trauminha que você acha que você não tem coragem de lidar, ou que você acha que não vale a pena olhar porque a sua vida está indo bem, que você esconde lá num lugar emocional dentro de você, provavelmente no primeiro ou no segundo chakra, que você escolhe não olhar. Mas é muito evidente se você estiver com as duas pernas quebradas que você está com um bloqueio, né? Então, o corpo tem esse feedback que está na nossa fuça. Mas eu acho que aqui na nossa escola o corpo ele tá também como o maior instrumento de compaixão na face da Terra, porque é através, né, o maior karma que a maior ação que a gente pode performar fisicamente para beneficiar alguém tá que a gente pode fazer com os nossos braços e pernas e fazendo coisas aqui nesse mundo. Então, se a gente tem esse escopo quase utópico mais realizável nessa escola de ser um Buda caminhando pela face da Terra, né? Ser um Nirmanakaya, um Jivanamukta. O cultivo do corpo é essencial para a gente conseguir fazer alguma coisa com essa realização, porque de verdade, assim, eu já passei por vários processos de entrar em retiro, sair de retiro por mais tempo, por menos tempo, consegui manter rotinas depois de retiro e práticas, outras vezes completamente enfiar o pé na jaca, e a verdade, assim, que quando a gente tem uma realização espiritual, mas o corpo está em desequilíbrio, é como se tivesse lá, a gente sabe que existe, que a gente já teve acesso, mas fica uma experiência que a gente não consegue expressar, porque o corpo em desequilíbrio realmente ele vira esse entrave, né?
Então a gente precisa manter esses 5 elementos em equilíbrio, né? Então acho que comprar aquele curso online de Ayurveda, né, que está no site, vale muito a pena, porque o Dharma Bodhi resumiu, acho que foi melhor que todos os cursos que eu já fiz com ele, eu já devo ter feito uns 5 ou mais. Ficou muito bom, né? Ficou igualmente muito básico e acessível para a gente construir a nossa autorreflexão e saúde, e também muito bom num escopo total do que é Ayurveda, e o escopo teórico ficou incrível, né? Então a gente tem que ter muito essa noção de como o corpo importa para o Tantra, porque quando a gente tem uma noção de que a gente só encarnou porque a gente tem karma, que tudo aqui é uma ilusão e é sofrimento puro. Logo, a gente tem que ir para um outro lugar transcendente, um outro reino, né, onde finalmente é possível ser feliz, iluminado, livre desses condicionamentos kármicos tão fortes aqui. Não tem, né, nesse escopo dual e transcendental, não tem por que se cultivar o corpo. E é de fato o que se faz, né? É, você já teve lá na Tailândia, né, Shiva Priya? Mas eu morei lá por 3 anos, e assim. E quando você senta do lado de um monge de hobby laranja no ônibus, parece que uma sanguessuga sugou a vida dele, de verdade. Assim, a pessoa é osso e pele, mal respira, porque ela tá assim, ó, parada, meditando por muitos anos, mas ela nem come, ela não faz automassagem, ela não se exercita, ela não se alonga. Porque com essa visão transcendental, o corpo não importa. Pelo contrário, ele é um obstáculo. Quando pra gente, nosso corpo é a maior forma de expressar sabedoria e compaixão, né? Os frutos. Então, a gente precisa levar o cultivo do corpo forever and ever. Verdade. Essa é uma maneira bem não dual da gente viver o Dharma, né? Porque quando a gente transcendentaliza, como muitos monges fazem, a gente se desconecta e fica dizendo, não, isso é matéria, isso não importa. Mas a gente está aqui, é o nosso veículo, né? É justamente através dele que a gente vai poder iluminar e vai poder ser esse veículo de compaixão, como você falou. Então, realmente é muito importante. E não é, e não é dar um passo para trás, né? Como o Ives acabou descobrindo, porque a gente vai levar esse corpo até o final. Até estágio 11, onde o corpo parece já seguir outras regras e já ter um papel totalmente diferente, e a gente está menos limitado por ele, a gente vai precisar cultivar muito saúde, né? Então, é algo que faz parte de todo o nosso caminho e que é a prática espiritual também. Quem mais quer falar sobre esse assunto? Trazer alguma pergunta? A gente vai ter, dia 16 de março, uma aula gratuita com o Dharma Body Online, que vai ter tradução simultânea em português, sobre o que é curar, como é ser um terapeuta de cura, né? Ele vai falar sobre o Body of Light Healing, esse sistema de cura xamânico, tântrico, que sempre existiu dentro da nossa escola, mas que está ganhando agora uma atenção especial, como um programa que está se iniciando esse ano, e vão ser dados diversos cursos introdutórios, e vai ser todo um caminho de desenvolvimento para quem quiser levar isso a fundo, né? Então, para conhecer mais sobre esse caminho, ele vai dar essa aula no dia 16 de março, eu vou colocar o link para vocês, que vale a pena se inscrever e assistir com a tradução. Shiva Priya, eu não tô lembrando se foi Esha de Sogyal que falou, talvez Suka lembre, que o Guruji falou, eles falam direto esse quote, que é não existe iluminação que não seja através do corpo, que não seja baseada no corpo físico. Foi Esha de Sogyal que falou isso? Foi assim. E eu sempre lembro disso. Mas também, para mim, não sei, acho que minha saúde física é um dos meus maiores cargos. Eu tenho o Rahu na casa 6 da saúde, então eu vivo doente desde que eu nasci.
E umas doenças muito misteriosas, assim. O karma é que são doenças misteriosas que nenhum médico sabe de onde veio, para onde vai, o que que é e como que trata. Então, eu vivo doente, eu acho que é tudo doideira da minha cabeça, né? Tipo isso, psicossomático, né? Que na verdade é tudo, né? O nosso corpo nasce dos nossos karmas. Se não tem karma, não tem corpo. Então, tá tudo muito conectado. E eu sinto muito isso que a Suka falou também, eu identifico. Quanto mais sátrica, quanto mais conectada com as práticas, com os ensinamentos, quanto mais imersa na visão dármica eu tô, mais saúde física eu tenho. E fico, não sei, parece que quando eu tô na minha nada e eu tô fazendo as coisas que preenchem meu coração, assim, e parece que eu fico, tipo, super humana, super saúde, não fico doente, não durmo suficiente, acordo super cheia de energia, ligada no 220, faço um monte de coisa criativa, e quando eu não tô na minha nadi, para quem não sabe, nadi é uma palavra em sânscrito para fluxo, não sei, ajuda aí, Shiva Priya. Propósito de vida. Propósito de vida, quando você está no seu caminho, no seu fluxo, no seu propósito de vida. O Guruji fala que quando você está na sua nadi, alimentando a sua nadi também te alimenta. Então, eu percebo muito como a minha atitude de corpo, né, como com que eu estou gastando a minha energia, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha atenção impacta demais na minha saúde. Então, se eu estou trabalhando naquilo que é o meu propósito, se eu estou servindo com uma motivação pura de realmente beneficiar todos os seres e tudo mais, eu sinto que isso me dá mais saúde física, mais saúde mental, eu me sinto com mais vitalidade, eu tenho tendências a ter hábitos também mais saudáveis, a querer escolher os alimentos, parece que a minha sabedoria interior, meu tédias fica mais aguçado também. E quando eu não estou no meu nada, quando eu estou fazendo coisas que não são do meu propósito, eu sinto que a minha saúde cai, a minha vontade de cuidar da minha saúde também cai. Então eu vejo muito esse paralelo, assim, nutrir a sua nadi e a sua saúde física. E o Guruji sempre falava uma coisa tão linda que eu gravei, acho que tem tudo a ver assim com isso, que ele falava assim, se eu não tiver ninguém para ensinar, se você não tiver vocês, se não tiver os meus alunos, se eu não tiver ninguém para ensinar, eu morro. Eu vou morrer muito mais rápido. Vou ficar doente e não tem por que eu estar aqui. Então, quando a gente serve o nosso propósito, a gente tem um motivo muito maior também de cuidar do nosso corpo. E aí ele cuida muito da saúde dele, né? Então, eu vejo muito isso, como ele tem uma disciplina, ele cuida muito. E aí, um dia a gente estava viajando no carro e eu perguntei para ele, né? Falei, Guruji, mas como que você tem, né, tanta disciplina? Da onde sai a sua motivação e tal? Aí ele olhou pra mim assim com o olho cheio de lágrima e falou isso de novo. Ele falou: Você acha que eu não quero comer um donut? Ele ama donut, aquela rosquinha. Você acha que eu não quero comer um donut? Eu quero comer um donut todos os dias. Só que toda vez que eu como um donut, eu tenho menos tempo com vocês. Eu tenho menos tempo para ensinar vocês. Eu tenho menos tempo com os meus filhos. Eu tenho menos tempo com a minha esposa, eu tenho menos tempo para fazer o que eu vim fazer aqui. Então, toda vez que eu vou comer um donut, eu penso, esse donut vai tirar menos X tempo da minha vida. E com esse tempo eu poderia beneficiar mais pessoas, eu poderia cumprir a minha obrigação de pai, a minha obrigação de marido, a minha obrigação de professor. Então, é muito fácil para mim. Donut ou compartilhar esse amor com vocês. Eu não vou comer o donut. E aí, assim, isso foi muito lindo. Então, essa motivação de sempre cuidar da saúde também, não sendo só óbvio, né, que a gente fala muito de auto-amor e cuidar do nosso corpo, amar o nosso corpo como esse instrumento divino, mas também pensar nesse propósito maior que a Suka falou, né? O nosso corpo é um instrumento mais
incrível de compaixão e compartilhar e beneficiar a todos. E não existe um caminho do Dharma, não existe, na verdade, para mim, nenhum sentido nenhum nessa vida se não for para compartilhar amor com as pessoas que estão ao meu redor, um pouquinho que seja de poder melhorar um pouquinho a vida de quem está perto de mim. Então, que motivo lindo para a gente cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, para que a gente possa estar aqui mais tempo para beneficiar mais seres e ter mais tempo para poder reconhecer nossa verdadeira natureza, né? Porque tomara que seja nesse próximo segundo, mas se não for, que eu tenha o máximo de tempo possível para eu reconhecer minha verdadeira natureza, me tornar uma presença mais benevolente e poder também ajudar outros seres depois que eu desencarnar em outros reinos. A Gabriela tá falando aqui, muito emocionante esse relato da Shivananda, né? Flora também. Que lindo, Shivananda, né? Obrigada por compartilhar isso. É realmente uma grande inspiração. E às vezes, quando a gente está no nosso dia a dia, encarando os desafios da nossa vida e acha que a gente não tem energia suficiente para continuar cultivando um hábito, seja parar para cozinhar para si, para comer saudável, ou levantar mais cedo para praticar atividade física, o que for que você tiver tendo dificuldade para manter a sua saúde, para manter uma rotina saudável, eu vejo que um dos caminhos que ajuda muito a gente a superar isso é a prática de fundação. Por dois motivos que fica muito óbvio isso para mim. Um, pela purificação que ela promove, são práticas em que vão limpando karmas negativos que estão nos dificultando de cultivar uma boa saúde também, entre outras coisas. E o segundo motivo é que a gente vai ficando cada vez mais imerso na visão à medida que a gente vai fazendo as orações e a gente vai não só lendo, mas né, sentindo aquelas orações como verdadeiras. É uma maneira da gente trazer eh, a visão como filosofia, que às vezes é uma coisa muito intelectual, mental que a gente estuda, para uma coisa muito experiencial e emotiva, e cultivar a devoção e cultivar essa visão na prática através das orações. Então, vale muito a pena aprender a prática de fundação para quem ainda não sabe, ou exercitá-la mais para quem já a conhece, mas talvez esteja distante dela nesse momento, porque ela é uma prática que não é à toa, né? Ela dá a base, ela tem esse nome de fundação. E é uma fundação que de vez em quando a gente precisa voltar e construir mais uma camada ali para a nossa base ficar ainda mais forte e a nossa saúde radiante para a gente praticar o Dharma para o benefício de todos os seres. Eu acho que ela ajuda muito a cultivar essa intenção, como o Guruji fala, né? E a Shivanandani trouxe hoje essa, essa história bem viva de como ele é a expressão da compaixão. Então, a gente poder exercitar essa compaixão de escolher cultivar nossa saúde não só pela gente, mas pelos nossos filhos, pelas pessoas que a gente beneficia através do nosso NAD, para que a gente possa realizar nossa verdadeira natureza para o benefício de todos os seres, né? Então, quem quiser praticar a prática de fundação com a gente está se encontrando sempre na segundo sábado do mês, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. O próximo vai ser no dia 9 de março. Eu achei que eu tinha copiado o link disso. Acabei colocando outro link. Deixa eu colocar para vocês aqui. Quem tiver interesse, estiver no Rio e quiser praticar com a gente. E Shivananda me fala também do que está acontecendo de prática presencial aí em Vitória. Nós estamos, dentro da medida do possível, tentando nos encontrar uma vez por semana presencialmente aqui na chácara. As últimas semanas foram desafiantes entre carnaval e feriado, mas é, mesmo assim estivemos aqui, mesmo com uma, duas pessoas, e é um encontro aberto, gratuito, toda quarta-feira, às 19 horas. Quem quiser, é só chegar. A gente tem um grupo no WhatsApp que chama Kula Vix. Quem não tiver e quiser participar, pode me mandar uma mensagem no privado ou manda lá no grupo do
do Kula geral que quer entrar, e aí eu mando o link. Teremos no dia 21 de março, o Guruji vai chegar aqui no Brasil, aqui em Vitória. Algumas pessoas estão vindo no dia 19. Não pode falar com a fala alterada. Mas eu fico muito feliz. É, E a gente vai ter o Rushan acontecendo. Após isso, a gente ainda está confirmando as datas, mas a gente vai ter também um satsang aberto e gratuito com o Dharma Bodhi aqui em Vitória. A gente está confirmando hoje, não divulguei antes porque estava muito apertado antes o tempo, mas agora a gente vai conseguir fazer um satsang aberto gratuito com tradução para português. E logo em seguida também a gente vai ter o curso de introdução ao Kundalini Hatha Yoga nível 2. Para quem já fez o Kundalini Hatha Yoga nível 1, de recalibrar os elementos do corpo. E algumas pessoas que não fizeram o nível 1, mas têm um background de yoga, enfim, desses estudos a gente está abrindo para poder participar também. Vai ser com a Vajradakini. Vajradakini é uma irmã nossa de Kula. Ela é italiana, metade chinesa, e ela ficou um ano no curso de Kundalini Hatha Yoga, nível 1, 2 e 3, morando lá com o Dharmaji e a Sahaja, super estudiosa. Ela também é instrutora do Kundalini Hatha Yoga 1, 2, e também do Caminho da Água. É, Queridíssima, muita sabedoria para compartilhar com a gente, e ela vai vir para o Rushan e vai aproveitar para compartilhar esse curso com quem tiver disponibilidade e quiser aprender um pouco mais sobre o Trikamahasida Yoga. Então, ela também é Acharya em treinamento, e quem quiser participar pode me mandar uma mensagem no privado também. A gente tem planos de pagamento para quem quiser, tiver interesse, para quem for de fora do Rio também, quiser ajuda com hospedagem, a gente tem algumas possibilidades. É isso. Obrigada. Mais alguém quer trazer alguma contribuição final ou fazer alguma pergunta? Eu queria falar uns 7 dias sobre isso sem parar. Eu só queria observar que, assim, a nossa escola, ela é não sectária, né? Então, a gente bebe de várias fontes. E eu acho que a minha vida é meio não sectária também, porque eu sou profissional da área de saúde oriental, estudei sistemas médicos da China, da Índia, do Japão, e o meu professor de sistema de saúde japonês era também monge budista. Assim, é muito interessante só perceber que lá no Oriente não tem como você estudar saúde sem você fazer um mantra. Sem você invocar uma deidade da saúde, sem você ter alguns aspectos que naturalmente são espiritualizados. Não tem como separar saúde e espiritualidade. E eu acho que não é só na Ásia, né? Eu acho que é todo mundo antes do, sei lá, do século. Faz pouco tempo que a gente separou espiritualidade e saúde, né? Um médico não estuda nem filosofia na faculdade. Faz muito pouco tempo, né? Então, Dharma e saúde são carne e unha. A gente tem vários ensinamentos, práticas de meditação que são para a saúde, para a deidade de cura. E quem se interessa por essa parte mais, não a parte que é super relevante, Flora, que você falou, que é a parte da autorresponsabilidade, que de verdade só a gente pode se autocurar porque a gente que tem que se abrir e querer. Mas existem sim os profissionais que curam os outros, né? E esse treinamento vai durar muitos anos, é um treinamento muito sério, equiparado ao treinamento Acharya. Então, se inscrevam nessa aula gratuita do dia 16 de março, que ele vai explicar como é que vai ser esse treinamento de sanadores espirituais, pessoas que fazem cura espiritual. Eu e a Shivanandini, a gente vai estar trabalhando para trazer esses treinamentos de saúde e espiritualidade para o Brasil. Maravilha, muito bom. Então, ao longo da semana, a gente vai estar bem atento de como é que a gente pode estar preservando mais e mais a nossa saúde, vivendo mais e mais a visão dármica através também do cultivo da saúde, né?
desenvolvendo essa sensibilidade de nossos apetites naturais, os ciclos externos, cultivando sanidade básica, mantendo uma rotina que realmente nos nutre, nos fortalece. E aí, na semana que vem, a gente vai se encontrar nesse mesmo horário, segunda-feira às 4, para poder compartilhar como é que foi a sua experiência, que desafios a gente enfrentou, que dúvidas surgiram, que contribuições que a gente pode dar e falar do próximo preceito. Então, a gente se vê segunda que vem. Boa prática para vocês. Vamos tirar uma foto? Quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto todos juntos. Deixa eu aproveitar você ver. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.